se após o desencarne de um ente querido, se tem algum tempo definido para poder mexer nas coisas pessoais dessa pessoa, ou usar ou até doar algumas coisas. E se a pessoa era muito apegada com essas coisas materiais, como roupas e etc. Ela queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem dois pratos nessa balança. É verdade que a vida prossegue para sempre e que ninguém vai usar mais as roupas nem os objetos pessoais que usou. Não vai precisar mais. Para que eu vou querer guardar roupa? Para que eu vou querer guardar os objetos pessoais? Então, num prato da balança, a gente coloca essa verdade que a gente conhece. E no outro prato da balança, a gente coloca a pessoa que desencarnou. Porque o fato de nós sabermos da imortalidade da alma não retira de nós a compreensão que a gente precisa ter, a lucidez, com relação ao estágio emocional que cada indivíduo atravessa. Então, quando alguém desencarna, a gente deve, sim, se desfazer das coisas materiais que ela tem, não de tudo, porque você não vai doar as coisas que guardam a lembrança, os retratos, de repente uma peça, uma joia, olha, isso aqui lembra muito minha mãe, isso aqui... Então, você guardar uma coisa ou outra, não como sentido de relíquia, mas no sentido de você ter, olha, isso aqui foi da minha mãe, isso aqui foi do meu avô, como uma forma de você ter a presença dessa pessoa, não é uma coisa que a gente possa dizer que seja equivocado. Agora, isso tem um tempo que vai depender de cada indivíduo. Cada pessoa tem um tempo para isso. Nós não temos nenhuma obra espírita que nos dê dias, meses ou anos em que isso possa ser feito. O que a gente faz quando essas coisas acontecem é a gente manter um contato pela oração com aquele que já desencarnou. Então, quando a gente passa o primeiro período, que é um período que a gente pode chamar assim de luto, que é um período de mais de recolhimento, é bom não mexer em nada, porque a gente está muito mexido com a perda. Não faz sentido você chegar de um velório, abrir o guarda-roupa, arrancar tudo que tem e doar. Não faz sentido. Vamos dar tempo ao tempo. Então, a gente dá uma sentada, até para que a gente se acomode intimamente com a ideia da perda do ente querido, até para que a gente digira de maneira mais exata o que está acontecendo, aí a gente começa a fazer o trabalho de desfazimento das coisas. Sendo que todo esse processo de desfazimento ele tem que ser acompanhado de muita oração. Então, a gente vai orando, não só quando vai doar, a gente ora sistematicamente pelo parente desencarnado, para que ele perceba que ele é amado, para que ele perceba que ele é alguém que o tempo não tirou ele da nossa memória. Porque a gente não ora só por interesse. Olha, a gente vai doar, vamos orar para a gente poder doar isso aí. Não é assim. Ora sem interesse nenhum, porque o amor, ele é desinteressado. Então, ora, pede a proteção a ele e tal, para que ele sinta, eu sou amado. E na medida que o tempo for passando, e você vai sentindo isso no seu coração, você vai percebendo que existe a possibilidade de que você comece a fazer a doação dos objetos mais periféricos, aqueles que são mais distantes da história psicológica dessa pessoa, digamos assim, isso aqui ela não tinha muita vinculação com isso, a gente começa por esses objetos, olha, isso aqui a gente vai começar a tirar. Tira, ora, e vai fazendo como se fosse uma espiral, você vai fazendo o processo de doação progressiva, se aproximando daqueles objetos mais nucleares da história dela, até você chegar nos pontos mais internos, em que você vai decidir se você vai doar ou se você não, isso aqui eu quero ficar para mim. Esse é meu agora, quero guardar comigo esse objeto, que isso aqui, minha avó tinha isso. Então, aí a gente vai ter. Qual é a possibilidade que tem? Existe, sim, uma possibilidade da pessoa não gostar. Existe. O espírito pode não gostar porque doou o que era dele, ele não queria que doasse, ou ele está apegado nas coisas, não quer que doe. Existe. Mas esse é um risco que a gente vai ter que correr. Porque, de certa maneira, a gente não pode dizer assim, não posso doar, porque senão ele vai ficar perturbando aqui e tal. Nós vamos doar e vamos orar
para que se ele, por algum motivo, se perturbar, a proteção espiritual o acolha, e esse possa ser um instrumento para que ele venha e seja recepcionado pela família espiritualmente, e ele possa ser atendido. Então, às vezes, a própria doação dos objetos que fizeram parte da sua história pode ser o grande instrumento para fazer o atendimento dessa entidade. Então, resumidamente, 1. Vindo do velório, não doe nada imediatamente. 2. Ore sistematicamente pelo seu parente, mesmo quando não vai doar nada. 3. Todas as vezes que for fazer uma doação, faça uma oração antes para que ele tenha ciência de que o amor sobre ele não tem nada a ver com o objeto a sendo doado. Então, você vai fazer essas orações. 4. Essas doações precisam ser das coisas menos importantes na direção das mais importantes. 5. Chegando nas condições das coisas mais importantes, aí você decide se você doa ou se você fica. 6. Sim, é possível que o espírito não goste, e a gente vai ter que atravessar esse mar. Porque se nós tivermos pavimentado o caminho com amor antes, ele vai saber que nós não estamos fazendo isso por desamor. É por isso que é importante orar antes, para que ele não diga assim, nunca oraram por mim, agora chegaram lá, cataram tudo que era meu e doaram. Então, ele precisa ter a estrada do amor pavimentada, para que quando se doe as coisas que ele considera importantes, exista um lastro de amor que facilite o acolhimento. E aí, de repente, o item 7 da nossa conversa, se isso acontecer, a doação pode ser o grande instrumento para que esse indivíduo se organize e os mentores possam utilizar dessa vinda dele e das orações que são feitas para o trabalho de socorro a esse companheiro, garantindo que a gente dê destino às coisas que a gente precisa dar, elas não têm sentido ficarem presas, elas têm que circular. Uma camisa pendurada no guarda-roupa que poderia vestir alguém não faz sentido ficar presa em casa por alguém que não vai usá-la mais, mas isso tem tempo para fazer, mas ao mesmo tempo pode ser o grande instrumento para socorrer esse companheiro que ficou de alguma forma fragilizado no mundo espiritual.